Então, na realidade, a tenda do suor uma sauna, né? A gente pode dizer que ela é uma sauna. Ela tem um princípio muito semelhante ao da sauna, né? Então, é um lugar fechado, é uma cabana fechada. Originalmente, a cabana era feita assim com a base de madeira, né? Que até a Jamie Sans ela coloca que a madeira utilizada era o salgueiro. Essa cabana hoje em dia se tapa com uma lona, mas ela originalmente era tapada com pele de animais, né? Com a pele de animais. Mas também, né, a gente vai ver aqui mais a seguir, tem algumas pessoas que, como utilizam muito esses rituais, né, elas vão fazer também de terra. Isso é uma cabana já fixa em um terreno onde se faz muito esse tipo de ritual, né, elas vão fazer essa cabana de terra. E essa sauna, né, ela não é uma sauna assim só para como a gente usa no Ocidente a sauna como a título assim mais de relaxar, né, ou de alguma coisa para a saúde, mas tem um sentido quase recreativo uma sauna, né? Então a gente vai quando você vai tomar um banho de piscina e faz uma sauna e faz uma massagem. Tem esse sentido de de buscar, estar relacionado a uma questão de saúde, né? Mas não com a profundidade que os povos nativos trazem, porque eles trazem como um ritual muito profundo, né? E a gente vai ver isso agora, um ritual de purificação. E esse ritual de purificação, ele na realidade, assim como a gente viu na semana passada, que o cachimbo ele propõe uma coisa de alteração de estado de consciência, né? Essas cabanas de suor, elas também têm, por si, mesmo que não se use substância nenhuma, né? Elas têm por si já um processo de alteração de estado de consciência. Então, aqui eu trouxe para vocês uma cabana que é utilizada em temazcal, né? Ela é feita de barro, né? Com essas construções que a gente vai moldando o barro, né? Que elas são super interessantes. Então, vocês veem que é uma construção redondinha, como uma cabana mesmo, e as pessoas se reúnem, várias pessoas se reúnem dentro, né? E essa cabana fica fechada, né? Fora se faz uma fogueira onde se aquece pedras, né? E essas pedras são levadas para o interior da cabana, né? E são colocadas elas estão muito quentes e são colocadas numa, num buraco, num lugar onde elas ficam juntas e muito quentes. Então, por si, as pedras elas já geram muito calor, né? Mas vocês podem ver que aqui ao lado tem alguns jarros, né, com água. Às vezes essa água está com alguma essência, com algumas ervas, né? E então se joga aos pouquinhos essa água, né? Essas pedras quentes, que elas vão sendo trocadas também. Então isso vai gerando vapor, né? E fica um ambiente muito úmido e que faz com que a gente vá suar muito, né? Então, o suor como um elemento de purificação, né? Então, o suor em si, ele é uma forma de a gente elevar a nossa temperatura, né? Para não ficar, por exemplo, quando a gente faz exercícios físicos, quando a gente caminha, ou mesmo nas saunas, né? A gente vai suar muito, e esse suar, o primeiro motivo dele é manter a nossa temperatura corporal. Mas, na realidade, quando a gente sua, né, a gente também está eliminando uma série de elementos, né, que, químicos do nosso corpo, né, e que provocam esse estado, né, de relaxamento, esse estado de uma sensação de purificação. Eu falei para vocês que eu já participei de alguns rituais, né?
São rituais muito intensos, porque, na realidade, a cabana, às vezes que eu participei, acho que eu participei 3 vezes, né? Eram rituais que tinham a ver, quando eu participei, eles eram complementares àqueles rituais do firewalking, né? Que é caminhar sobre brasas. Então, a gente fazia o ritual esse de focalizar e fazer essa caminhada sobre brasas, né? E era uma parte da preparação para esse ritual, né? Esse ritual de purificação no, na tenda. Tá? Então, eu não fiz como temazcal, eu nunca fiz temazcal, né? Mas eu tenho a informação por outras pessoas que eu conheço que fazem, né? Então, que também se utiliza esse ritual para o temazcal. Bom, então, então, a experiência que eu tive, assim, de entrar dentro dessa cabana, de estar fechado, né? Então, também ela lida com uma série de emoções nossas, né? Porque às vezes a gente pode ser até um pouco claustrofóbico, né? Lá dentro, aquele muita gente, né? Tô suando. Então, mexe com uma série de emoções também, algumas positivas, outras negativas, né? Mas vocês, quem me conhece mais sabe que uma das práticas que eu tenho mais intensas, além da biodança, é a caminhada, né? Então, que eu gosto muito, não de fazer caminhada assim como esporte, mas fazer caminhada como, realmente como um processo de transcendência, né? E eu faço muitas peregrinagens e já fiz muitas viagens a pé. E uma das coisas que eu mais gosto, né, das viagens a pé, de viajar a pé, é que a gente sua muito, né? Quando a gente caminha 20, 25, 30 quilômetros, a gente sua muito. Hum? Então, eu tenho mais referência para mim da questão do suor como elemento de purificação das caminhadas, né? Que é uma coisa que eu já faço há muitos anos e sinto muito forte, né? O suor como um elemento de purificação. Só que o suor, né, como ele, para ele acontecer, ele tem uma série de fatores que fazem ele acontecer. Eu vejo que essa purificação, ela não se dá só num nível físico, né, num nível assim de, eu estou expelindo substâncias que estão no meu corpo, né, mas sim por todo o processo que existe junto a ele, né. Se a gente tomar a possibilidade de suar como um processo de limpeza profundo, ele também tem a ver com se purificar de coisas internas, emoções que a gente, emoções e sentimentos que a gente, de repente, tem e, e não consegue se liberar, que nos aprisionam, né? Também traumas que a gente viveu, conflitos. Então, tem todo um ressentimentos, né? Na realidade, tem o, esse suar, né? Tem a ver com se liberar também desses fatores que, de repente, não são tão concretos como, não sei, comi e bebi demais, então eu vou suar e me sinto purificado, sinto que eu vou, digamos, metabolizar tudo que eu ingeri, né? Então, a gente volta a uma temática que a gente já tratou na outra vez, que é aquilo que eu vou ingerir, né? Aquilo que eu coloco para dentro de mim, não é somente coisas concretas como alimento, né? Tem emoções, tem relações que fazem com que se transforme a minha química interna, né? O Rolando Toro, o criador da biodança, ele falava que as, as relações, né, elas sempre estão no nosso corpo. Né? Então, tem relações que fazem muito bem, né?
em relações que podem nos fazer muito bem, e tem relações que podem nos intoxicar, né? Então, o purificar, ele tem a ver com essa possibilidade, né, de, de sanar também esse aspecto, que não é só um aspecto físico, concreto, né, mas ele tem um nível de subjetividade e um nível de relacional também. E falando no nível relacional, então, como a tenda do suor é em geral, ela é um processo coletivo, né? Em geral se pratica coletivamente, é um grupo de pessoas que vai suar junto, né? Então, na realidade, uma das coisas que a gente vai ver como uma mensagem que esse capítulo do livro ele passa, né, é que é a dissolução das crenças, né? Então, é poder, talvez, através desse vapor, desse líquido que vai preencher o ambiente, né, nos tornar mais fluidos. Então, e perceber que nós temos um ponto de vista sobre as coisas e esse ponto de vista, possivelmente ele seja válido, mas o fato de outra pessoa enxergar completamente diferente não significa que aquele ponto de vista daquela pessoa também não seja válido. Então, conseguir a proposta desse capítulo, quando ele fala em purificar, né, é também me purificar daquelas verdades absolutas que eu me coloco, né, e que na realidade muitas vezes são simplesmente crenças, né? Eu acredito que o mundo é de determinada forma, né? E passo a odiar quem pensa diferente de mim. Na realidade, o livro, através dessa carta, ele faz um convite, né, a de que eu me abra a outros pontos de vista, que eu possa enxergar o mundo de outros lugares, que não seja aquele que, de repente, eu fui criada para enxergar, ou aquelas coisas que eu acredito, e que, de repente, tem outras visões sobre aquelas mesmas coisas, né? Então, sair um pouco da necessidade de ter razão em tudo, para entrar numa dissolução, onde eu posso ver as coisas sobre mais aspectos do que além de um único ponto de vista. E daí nisso, né, porque essa questão dos pontos de vista, muitas vezes a gente briga muito com as pessoas ou com as situações, porque as pessoas veem as coisas de modos diferentes, e a gente gostaria de ter razão às vezes, né? E acabamos brigando para ter razão. Às vezes, as coisas que a gente faz com a gente mesmo, ou as coisas que a gente produz, não fecham exatamente com o critério e com a imagem que temos de nós mesmos, né? E daí acaba que a gente briga com a gente mesmo, se sente culpado, se sente infeliz, se sente incapaz, se sente impotente, né? E às vezes também não é uma pessoa específica, mas é a vida em si, né? E eu acho que quando o Bill traz a questão, né, de que eu estou tentando aqui aceitar essa situação, às vezes é difícil, às vezes é fácil, né? Às vezes a vida, eu acho que a vida trouxe para a gente, nós todos, né, para a humanidade como um todo, trouxe uma situação que não era esperada e que a gente tem a opção, né, de aprender com essa situação, ver as lições que existem com essa situação, ou brigar com a vida, né? Achar que a vida é injusta, a vida não está certa, né? Então, quando essa carta fala de purificação, eles não usam essa palavra exatamente no texto, tá? Não me lembro de terem usado essa palavra no texto, mas eu entendi dessa forma, é a forma como eu entendi. Que estão falando de perdão,
né? E esse perdão que possa ser um perdão a si mesmo, né? De eu não, de repente, ser aquilo que eu esperava ser, eu ser outra coisa, outra pessoa, outra manifestação que é diferente daquela que de repente eu esperava, que eu tinha idealizado, né? Ou que outras pessoas tinham idealizado. Né? Poder perdoar o outro, né? Por qualquer ofensa, por qualquer repressão, por qualquer traição. E perdoar a vida também, né? Por nos trazer surpresas que às vezes não são do nosso agrado. Agora, o que eu gostaria de também falar para vocês, porque às vezes a gente tem uma visão, a palavra perdão, né? Ela é uma palavra muito utilizada dentro da cultura católica, principalmente, né? O perdoar, que tem a ver com a mensagem de Jesus, né? Que é uma mensagem muito bonita, né? Eu gosto muito da mensagem de Jesus, apesar de eu não gostar muito da forma como a Igreja Católica trata essa mensagem. Né? Eu não concordo com essa forma de tratar e com as modificações que a Igreja fez a essa mensagem. Mas a mensagem em si de Jesus eu acho muito bonita. Né? Agora, quando se fala em perdoar, vem muito. Eu não vejo que venha muito a mensagem de Jesus, mas vem muito a mensagem da Igreja Católica, né? Com toda a questão da culpa, né? Então, que vem como perdoar, né? Significa deixar, né? Ou dar a outra face. Né? Então, o que será que significa isso exatamente, né? Porque perdoar não é deixar a pessoa fazer de novo. Então, eu também, quem acompanha minhas aulas lá no presencial, sabe que eu falo disso às vezes, né? Que eu já trabalhei em uma situação, né, em trabalho social com biodança, com mulheres que estavam em uma casa, né, uma casa protegida, longe dos seus ex-companheiros, por uma situação de violência familiar. Né? E então, e o que acontecia? Para algumas dessas mulheres, às vezes, o perdoar significava retornar à situação. E quase que sempre, para não dizer sempre, mas quase que sempre, o retornar aquele ex-companheiro, né? Se dá para se chamar uma pessoa que te agride, te mutila de companheiro, né? Retornar a essa situação era retornar à repetição. Né? Então, e eu acho que, claro, aqui a gente tem um caso extremo, mas a gente, muitas vezes, nós não vivemos uma situação extrema como essa, mas muitas vezes nós nos submetemos à repetição de coisas que nos desagradam, né? De situações de violência, de situações de desqualificação. E perdoamos uma desqualificação, às vezes, de uma pessoa que a gente sabe que vai nos desqualificar de novo. Então, quando eu falo perdão, né, o perdoar ele tem muito a ver com uma relação com a gente mesmo. Então, perdoar não significa permitir que uma pessoa repita a violência que fez com a gente. Ou se a vida te fez uma armadilha que tu não esperava, não significa entrar na armadilha de novo. Ou se a gente cometeu um erro e se prejudicou a si mesmo, não significa cometer o erro novamente. Perdoar é não guardar ressentimento, é liberar. Né? Porque quando a gente guarda ressentimento, quando a gente guarda rancor, quando a gente fica querendo se vingar também, né? Algumas pessoas têm muito essa coisa da vingança.
nós viramos prisioneiros. Então, a principal pessoa que é prejudicada por um sentimento de vingança, de ressentimento, é a pessoa que sente isso. Né? Então, o perdão significa se liberar disso, se liberar dessas emoções, né? Não cultivar esses sentimentos e liberar, deixar que aquele que nos ofendeu possa ter sua vida e viva a sua vida, mas isso não significa deixar que essa pessoa novamente nos prejudique ou nos traia. Né? Então, é aprender algo com aquela experiência e ir adiante, não ficar numa roda onde sempre se repete a mesma armadilha. E daí a gente vê esse ritual, né? O poder de transformação do ritual. Então, aqui é uma foto minha, para quem não me conhece pessoalmente, né? Eu estou fazendo o ritual de um trabalho que eu faço com as sementes, né? Que se chama O Segredo das Sementes. Então, quis trazer um exemplo de ritual que a gente faz com biodança, né? Esse ritual eu criei para um curso de biodança. Mas a gente pode dizer que a tenda do suor, por que ela não é só uma sauna? Porque ela tem um contexto ritual, né? Esse contexto ritual dá um significado maior àquele ato em si, que poderia ser visto somente como uma sauna, né? Então, por que que é mais que uma sauna? Porque ele adquire um novo significado, porque está ritualizado, né? Então, tem toda uma preparação para se chegar ali, né? É como se tu entrasse em uma viagem, e voltasse transformado, como um caminho do herói, né? Eu entro dentro dessa experiência, eu vou morrer dentro dessa experiência, morrer metaforicamente, né? É um símbolo de morte, e eu vou renascer, assim como aqui, quando a gente faz o ritual da semente, né? É sempre em cima da metáfora da semente, onde a semente, para ela brotar, ela tem que morrer, né? Ela tem que deixar de ser semente para poder virar planta. Né? Então, a gente tem que enterrar ela para ela perder a sua casca e poder brotar. Né? Então, quando a gente entra dentro da tenda do suor, né, a gente faz um processo muito semelhante a esse da semente. Né? Vai para a escuridão, vai suar, né? Lá dentro possivelmente vai ter música, vai ter essa umidade, vai ter esses vapores, vai ter canções, vai ter falas, né? E isso vai ter um poder de transformação, né? Não somente a sauna em si. Então, a tenda do suor, né, ela é um ritual de morte e renascimento, um ritual de transformação, um ritual de purificação. E eu gosto aqui muito dessa imagem, né, porque aqui está a tenda, né, e a tenda é o útero de uma mulher. Então, esse significado, né, de voltar ao útero, esse lugar quente, acolhente, escuro, para sair daí de dentro renovado.